É isso aí, estamos de volta para darmos continuidade ao Estatuto da PMTO, né, a lei que regula aí aos militares da PM, bem como do Bombeiro Militar do Estado do Tocantins. Antes de darmos continuidade, vamos ingressar aqui no que tange ao título da hierarquia e disciplina, né? Veremos algumas sanções disciplinares também previstas no Estatuto. Eu quero passar uma dica que será de grande valia para alguns, tá? Aqueles que tiveram dificuldade. Alguns alunos mandaram mensagem e falaram, professor, não estou encontrando questões no que concursos referente à legislação específica, às normas relativas da PMTO, mais especificamente ao estatuto. E aí eu fui analisar, falei, cara, será que não tem, não é possível, já foi cobrado em outros concursos, dentro do estado, de forma interna também, e fui procurar. E no primeiro momento eu não encontrei também. Falei, rapaz, tá errado. E aí tem um outro jeito de você encontrar questões no que concurso, mais especificamente, opa, e o mariposa passou aqui, é sinal que vai ser cobrado. Então, tem um outro modelo de ser cobrado, é um outro modelo de pesquisar, e eu vou ensinar os senhores a pesquisar como você encontrar questões, tá? Diretamente ali pela busca do Google, né? Além disso, como você encontrar também dentro do que é concurso e o motivo de vocês não estarem encontrando, quem não encontrou, né? Os que tiveram dificuldade, o motivo, tá? E aí eu achei bem interessante, porque no primeiro momento eu não encontrei também, mas depois dessa maneira deu certo. Olha só, na tela então tá aí o que é concurso para quem utiliza, né? Uma plataforma excelente para resolução de questões. Eu costumo utilizar tanto o que concursos quanto o TEC concursos, a depender do estilo do aluno, eu indico o TEC, né? A depender do estilo de estudo que ele vai fazer conosco, ele através da mentoria, e eu direciono para o TEC, né? Um estudo mais avançado, reverso, enfim. Mas, via de regra, o que concurso ali, ele é padrão de todo concurseiro, né? E aí, quando você vai em questões, então você vai procurar questões relativas, né? Você está procurando questões referentes, vamos lá, ao Estatuto da PMTO. Então, é uma legislação estadual. Você vem aqui, ó, estadual, legislação estadual, beleza? E qual que é a legislação? É o Estatuto da PMTO, Lei 25778, tá? 2578, 2012, pronto. E aí eu venho infiltrar. Só que olha o que acontece. Zero questões encontradas. E olha que engraçado, quando a gente vai direto na barra de pesquisa, vamos lá, ó, questões sobre a Lei 2578. Esse é um outro jeito de procurar que eu gosto também. Olha aqui, ele já achou o link, ó, questões militares, legislação estadual. Pronto. Aqui ele achou 78 questões. E olha só, o mesmo filtro, senhores, legislação estadual, legislação, tá? Por que que neste daqui tem 0 questões e aqui ele encontrou 78 questões? E é bem simples. Eu vou te mostrar agora. A segmentação está dentro de concursos militares e você tem que fazer isso. Então, para achar, você está na aba principal, você tem que mudar a segmentação dos concursos aqui, ó, concursos, no caso militares, concursos militares. Olha só. Agora, se eu procurar daquela maneira, como meu concurso já está verdinho, né, já está na área de militares, vamos dizer assim, né, estadual. Agora vai dar certo, quer ver? 25, estranho, né? 25, 7, 8. Tá? 78 questões aqui agora, ó. Show. Tá vendo aí? Depois nós iremos fazer algumas. Beleza? Olha só. Olha só, já cobrando as punições disciplinares, ó, ó o destino aí. Cobrando as punições disciplinares que nós iremos ver agorinha. Então, bem interessante, né, senhores? Quando você não estiver encontrando dentro do QC, procura assim, ó. Desse jeito que eu procurei, ó. Questões sobre inquérito policial, por exemplo. Inquérito policial QC. Ele já faz o filtro direto para mim, tá bom? Então vamos voltar agora. Vamos voltar agora para o material, beleza? Espero que tenham compreendido esse primeiro momento aqui. E voltamos para compreender agora, estudarmos no que tange a hierarquia e disciplina dentro do Estatuto da PMTO. Veja bem, vamos lá, tranquilo. Hierarquia e disciplina. Primeira coisa muito cobrado ali, e nós encontramos em várias provas, é o conceito, a diferenciação entre hierarquia e disciplina, tá? Então, de forma a breve, e colocamos como palavra-chave, hierarquia é a ordenação da autoridades em níveis diferentes. E você precisa saber esses níveis de hierarquia, tá? A base da polícia militar, do corpo de bombeiro militar, é a hierarquia e disciplina.
Tá? Entre sabendo disso, você está entrando numa instituição militarizada. Obviamente que hoje, cada vez que o tempo vai passando, existe sim uma relação de hierarquia e disciplina, mas também de camaradagem entre os militares. Então não tem aquela questão ali como de um militarismo muito acentuado, de cobrança, de humilhação, não. Pelo contrário, inclusive, nós veremos que ela visa a continência, né? Ela é impessoal, ela visa a autoridade, o posto, a graduação, e não a pessoa. Então, não é demérito nenhum, por exemplo, o cumprimento militar, o bom dia do militar é a continência. Aí a gente, tem que prestar continência. Eu sou soldado pro cabo, tem que prestar continência pro cabo, pro sargento, pro tenente. Senhores, o cumprimento é o bom dia do militar, presta aquela continência de respeito, que é uma demonstração ali, um dos preceitos aqui dentro do Código de Ética e Disciplina, dentro do Estatuto da PMTO também, dentro do Estatuto da PMGO, sem novas, tá? Então, hierarquia, ela é uma ordenação de autoridades em níveis diferenciados. E aí, lembre-se disso também, porque já foi cobrado. A continência, né? O sinal de continência, ela visa a autoridade. E não a pessoa para quem você está prestando continência, e sim para a autoridade, seja a praça ou seja oficial, tá bom? Hierarquia é essa ordenação em níveis diferentes. Professor, mas quais são esses níveis? Eu sou iniciante de tudo mesmo, não compreendo. Tranquilo, nós veremos os círculos ali que tem e para você compreender num primeiro momento, só comigo falando aqui, você ingressa como soldado, tá? E também tem a possibilidade de você ingressar como oficial. Por que eu tô falando aqui? É porque são as duas formas de ingresso. Como oficial, você já ingressa, vamos dizer, um pouco mais acima na pirâmide, como se fosse uma pirâmide. Soldado, depois cabo, terceiro, segundo e primeiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Aí você encerra o ciclo das praças, tá? E dentro do ciclo tem os círculos, tá? Então você vai ter o círculo ali de cabos e soldados, de sargentos e subtenentes, aí você vai ter de oficiais intermediários, oficiais subalternos, oficiais intermediários, oficiais superiores. Vamos ver, coloquei tudo desenhadinho aqui, tá bem tranquilo, tá? Então você ingressa como soldado, de soldado, cabo, terceiro sargento, depois de terceiro sargento para segundo sargento, depois para primeiro sargento e depois subtenente. De subtenente você vai para a segundo tenente, depois primeiro tenente e posteriormente ali vem capitão, major, tenente coronel e coronel. Salvo engano, não esqueci de nenhum, às vezes aqui na cabeça, mas beleza. E tá tudo bem explicitado aqui. Hierarquia é isso, essa ordenação em níveis diferentes: soldado, cabo, terceiro, segundo, primeiro, subtenente. Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Beleza? Tranquilo. Isso é hierarquia. Disciplina, rigorosa observância, né? É acatamento integral. Eles podem utilizar esse termo, acatamento integral aos regulamentos, seja o Estatuto da PMTO, seja o Código de Ética e Disciplina, que muitos estados têm, tá? Então você tem ali portarias também que estabelecem por exemplo, o uso de insígnias, né, dos uniformes, e você tem que estar ali alinhado dentro do que estabelece tanto o estatuto quanto o código de ética, bem como portarias que estabelecem ali o uso de uniformes, regulamentam tudo isso. Tem que estar dentro e tem que acatar devido à disciplina, segunda base fundamental da PM, tá bom? Hierarquia e disciplina, isso é em todo estado, tá? Em todos os estados. Hierarquia e disciplina são base institucional, leve isso para sua prova, tá bom? O que consiste em hierarquia, tá bom? Colocamos tudo aqui, olha só, o respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade, tá? Então, o comandante, ele emanou uma ordem, você ali como subalterno, você tem que, se tiver uma ordem manifestamente legal, cumprir aquela ordem, né? Obviamente que quando você lê ali, você tende a levar para um lado ali de, um sentido mais de humilhação, nossa, então o cara mandou, tem que fazer, não. Qualquer local, qualquer trabalho, e assim não será diferente na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, se o seu superior seja, por exemplo, no caso da Polícia Penal, um diretor de unidade prisional, no caso da Polícia Civil, um delegado, ele emanar uma ordem, essa ordem sendo manifestamente legal, você vai cumprir aquela ordem, tá? Obviamente, se uma ordem manifestamente ilegal, não se deve cumprir. Então, o respeito à hierarquia, ela se consubstancia nesse, por exemplo, acatamento. Então, o comandante vai pedir ali, ô fulano, tem como fazer assim, assado, para passar alguma missão, né? A gente fala pagar uma missão, se for uma missão que está dentro ali dos preceitos éticos e morais da Polícia Militar, sem sombra de dúvidas, e muitas são até interessantes. A atividade fim da Polícia Militar, ela é sensacional, tá? Ela é muito interessante. Então, beleza.
tranquilo. Isso é hierarquia ali, ela vai se consubstanciar nesse acatamento, tá? Disciplina, nós vimos que é rigorosa observância e acatamento integral, tá vendo? Acatamento integral das leis. Isso é hierarquia e disciplina, base institucional. O estatuto da PMTO, bem como os outros estatutos, né, aqui no caso em específico da PMTO, ele traz algumas penas disciplinares, né? Por quê? Ele prevê sanções disciplinares, que são condutas em que irá gerar para você, poderá gerar para você um PAD, um procedimento administrativo disciplinar, né? Uma sindicância, primeiramente vem a sindicância, depois um PAD. Então você pode responder, a sindicância é como se fosse um inquérito no processo penal. A sindicância vai apurar o fato. Eu já respondi várias sindicâncias, tá? Então, até mesmo às vezes, não necessariamente porque você foi ali, internamente falando, no âmbito institucional, um policial militar, entre aspas, rebarbado ali, porque você desobedeceu, desacatou uma ordem. Não, mas, por exemplo, ali em uma prisão em flagrante que você efetuou, o meliante, ele informou na delegacia e na audiência de custódia que ele foi agredido, né? E aí o juiz, o Ministério Público pode ali solicitar para a Corregedoria da Polícia Militar para apurar o fato. Olha, o fulano falou que foi agredido pelo policial militar. Apure-se. E aí você vai apurar aquele fato. Você não, a corregedoria, tá? Isso seria muito fácil. A corregedoria vai apurar através de uma sindicância. Se na sindicância concluir que não houve nada, arquiva-se, tá? Então, a sindicância, houve sim agressão, houve ali uma situação, né, exacerbada, vamos então instaurar um PAD, né? E a depender do caso, se constituir crime, vai instaurar um inquérito policial militar. O militar, ele é muito diferenciado, cara. Ele responde dentro do penal comum, dentro do processo penal comum, ele pode responder dentro do penal militar, dentro do processo penal militar, dentro do estatuto da PMTO. Então, você tem várias situações ali para você ter que cumprir, tá? É complicado, senão qualquer coisinha ali você pode escorregar e tomar uma cadeia. Brincando, né, gente? Obviamente que na prática mesmo ali, nós nos deparamos mais com situações da atividade corriqueira da Polícia Militar. Então, você em uma prisão em flagrante, o indivíduo ali, ele pode alegar na audiência de custódia, né? Obviamente que quando você apresenta juntamente o exame de corpo de delito, mas institucionalmente falando, muito difícil, tá? Muito difícil. Tenho fui policial militar no estado do Pará, sou policial militar no estado de Goiás, tenho amigos policiais militares do estado de Tocantins. Então, institucionalmente falando, nessas broncas dentro da PM ali, entre os círculos hierárquicos, muito difícil, porque vige ali, né, prevalece realmente o espírito de camaradagem entre os militares, tá? Então, beleza. Quais são essas penas disciplinares caso você cometa uma sanção disciplinar, tá? E aí terão várias sanções aqui. Temos a advertência, tá? Repreensão, detenção, prisão, reforma disciplinar e demissão, tá? Temos que tomar muito cuidado e muita atenção, porque essas penas disciplinares, e eu relacionei lá embaixo, elas são de acordo com o grau da sanção que você cometer. Então, eu cometi lá determinada infração disciplinar. Eu vou ser submetido a alguma dessas penas disciplinares. Foi uma infração leve, tá? Foi uma infração disciplinar de natureza mais leve, mais branda. Aí eu posso sofrer uma advertência. Fui reincidente em uma infração leve, eu posso sofrer uma repreensão. Isso nós veremos adiante. Nesse primeiro momento, é você decorar quais são as penas disciplinares previstas no Estatuto da PMTO, tá? E aí depois nós vamos relacionar lá embaixo e compreender o que você tem que fazer, entre aspas, né, para tomar uma detenção, uma prisão, tá? Que tem prazo, inclusive, e você verá logo. Círculos hierárquicos, tá? O que eu estava falando, olha, são âmbitos de convivência entre os militares da mesma categoria e tem finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima, confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica dos militares estaduais compreendem. Aqui nós dividimos, tá? Tem os círculos dos oficiais superiores, isso aqui é cobrado, tá? Você tem que decorar. Oficial intermediário, mais fácil de decorar, que tem somente o capitão. Segundo e primeiro tenente. Eu tinha invertido, né? Eu falei primeiro e segundo, tá, enfim. Segundo e primeiro tenente, oficiais subalternos. Os círculos de praças especiais que nós temos aqui, quem for ingressar através do CFO, curso de formação de oficiais, você faz o concurso do CFO, ingressou, você entra como cadete, depois cadete segundo ano, cadete terceiro ano e, por fim, aspirante a oficial. E depois você vai para o círculo de oficiais subalternos. É interessante você atentar ao seguinte, o cadete, ele é praça especial, tá? E ele frequenta, por hora, às vezes, o círculo dos oficiais subalternos.
em alguns aspectos. Nós veremos isso depois. Ciclo de subtenentes e sargentos, então que nós temos o sub, que é o general dos praças, o primeiro, segundo e terceiro sargento, e o ciclo de cabo soldados, elementos de execução, cabo e soldado, beleza? Hoje eu sou soldado da Polícia Militar, como eu disse, do estado de Goiás. E a lei fala, olha, os cabos soldados são elementos de execução, não é? Você vai chegar exterminando todo mundo, é mais ou menos isso. Você é elemento de execução do estado. Os subtenentes e sargentos, eles têm por finalidade ali auxiliar os oficiais em suas demandas, suas decisões ali, né, em execução de ordem. Nós veremos que a lei atribui as funções dos cabos soldados, dos sargentos subtenentes, do oficial subalterno e assim que se segue, tá? Beleza. Professor, é possível eu ingressar como como soldado, como praça e chegar ao ciclo dos oficiais tranquilamente, plenamente possível, porque nós temos o Shoa, em alguns estados Shoa, em alguns outros estados só CHO. Curso de habilitação de oficiais. Para aquele que ingressou como praça, quando você chegar ao quadro de primeiro sargento e subtenente, ou subtenente, a instituição ela promove os concursos internos para que você possa pleitear ao cargo, a vaga de oficial. E aí você se torna um oficial, você se torna um segundo tenente, primeiro tenente, podendo chegar até capitão. Hoje em dia, antigamente até major. Hoje em dia só até capitão. Você ingressa como praça e pode sim chegar ao quadro de oficiais. Obviamente que você tem que ser primeiro sargento ou subtenente e ser aprovado internamente. Tem os requisitos lá, 15 anos de polícia, pelo menos 2 anos na graduação de sargento. Tá? Interessante, eu falei graduação. Senhores, praça, ele tem graduação. Oficial, ele tem posto. Então, falou em posto, é oficial. Falou em graduação, são os praças, beleza? Então, eu tenho a graduação de soldado. Se você fosse tenente, você teria o posto de tenente, posto de coronel, tenente-coronel, major, capitão, beleza? Decore, colocamos aqui num quadrinho justamente por ser cobrado, tá? Por ser cobrado. E aí, para fins decorativos, né, o mais difícil aqui para mim, obviamente que vocês podem enxergar que falando, não, professor, se o senhor tá dentro é mais fácil, mas não, porque aqui, ó, ciclo de cabos soldados, quem tá nele? Cabos soldados. Ciclo de subtenentes e sargentos. Não tem como ele mudar. O que vai mudar é aqui, ó, o que vai pegar. Quais são os ciclos de oficiais superiores? Aí você tem que lembrar. Coronel, tenente-coronel e o major, né? Tem as chamadinhas já. Ciclo de oficial intermediário, é só um, é o capitão. Beleza? Ciclo de oficiais subalternos são os tenentes, segundo e primeiro tenente. O aspirante, bem como cadete primeiro, segundo e terceiro ano, são praças especiais. Por vezes, eles irão frequentar o círculo de cima, por vezes. Tá bom? Coloquei aqui, ó, posto é de oficial, graduação é de praça. Nós temos algumas diferenças, como, por exemplo, nós veremos que o praça, ele responde a um conselho de disciplina, enquanto o oficial, ele responde a um conselho de justificação. E aí tem umas dicas mnemônicas para decorar, beleza? Então, aqui nesse momento a gente vai dar mais um intervalo, nós iremos retornar no próximo bloco, dando continuidade ao Estatuto da PMTO. A intenção aqui de trazer aulas breves é para não ficar de forma cansativa, de maneira extensa, para que você possa parar, beber uma água, fazer a leitura também, que é a base de tudo. Ouça quem já passou por este caminho, e eu reprovei 10 vezes antes de eu conquistar 7 aprovações. Foram muitas reprovações, e eu reprovava porque eu não lia, não tinha familiaridade com a lei seca. Por mais que nós temos uma incidência grande na sua prova de português, de atualidades, tá? Nós temos que dominar as específicas, normas relativas da PMTO, direito penal, direito constitucional, beleza? Então domine. E isso você vai dominar através da leitura. Professor, mas a videoaula não é importante? É importante, mas para você ter uma compreensão, quando for cobrado, olha o que eu tô te falando, vai ser cobrado como está escrito. Por isso que eu abro a legislação e explico em cima dela, porque vai cobrar como está escrito, e não como eu estou falando. Eu falo para uma maneira de melhor compreensão, de forma didática, mas o que pega é a maneira que está escrito. Seu cérebro visualizou aquilo, ele vai reconhecer. Beleza? Então, toma uma água, retorna no próximo bloco e a gente dá continuidade, fechou? Vamos levar aqui 5 blocos mais ou menos para a gente finalizar, mas a gente vai só com blocos mais curtos para que não fique puxado para vocês e vocês consigam compreender, fazer a leitura e ao final a aula de resolução de questões. Fechou? Tamo junto e fui.